Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha só, hein? Craques europeus podem pintar no Mengão na próxima janela. José Boto, em entrevista ao site UOL, revelou tudo, só não quis revelar os nomes. Se interessaram, fizeram contato querendo vir jogar no Flamengo e nós vamos explicar o porquê e de que maneira isso poderá acontecer já na próxima janela. A diretoria sempre trabalha para a janela seguinte. Fechou uma janela, já inicia imediatamente o trabalho para a janela seguinte. E é isso que o Flamengo vai fazer. Aliás, vai fazer não, já está fazendo para a temporada 2026. Nós vamos explicar tudo isso e muito mais aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Aliás, eu vou perguntar para você. Dos craques que jogam no futebol internacional, qual deles você gostaria de ver no Mengão? Qual deles você gostaria de ver, vestindo o manto sagrado? Comenta aí, deixa nos comentários para a gente poder saber a opinião de vocês. Nós vamos subir o drone. Enquanto você deixa o like, mete o dedo no like, vamos lá, galera, dá essa moral pra gente. Dedo no like. Sobe, drone! Galera, José Boto deu uma entrevista e abriu literalmente o jogo, dizendo que jogadores procuraram o Flamengo para poder vir jogar no Flamengo após as contratações de Saul, Samuel Lino e outros craques que chegaram ao rubro-negro. Nós vamos mostrar para vocês aqui, deixa eu aumentar aqui rapidinho, para vocês poderem ver melhor, o que falou José Boto em entrevista ao site UOL. Nomes importantes da Europa mostraram interesse em vir para o Flamengo, diz José Boto. Olha aí, a entrevista exclusiva está na íntegra no site UOL. Em sua primeira temporada no Brasil, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, percebeu as diferenças para a Europa. A emoção da torcida e dirigentes muitas vezes impacta na gestão. A gente sempre avisou isso aqui. Ele, inclusive, nessa entrevista, ele cita o caso do Mickey, que ele diz, se o Juninho tivesse emplacado e fosse o artilheiro, a gente conseguiria trazer o Mickey por um baixo custo. E a torcida acabou, né, fazendo altas críticas e fazendo com que o presidente do Flamengo impedisse a negociação. E o jogador acabou não vindo um dia antes de viajar, quer dizer, demonstrando ali uma total falta de profissionalismo do Flamengo nessa e em outras questões que eles se enrolaram bastante, mas depois acabaram acertando nas contratações. Ele completa, é preciso se adaptar. E foi navegando neste caminho que o executivo transformou as críticas iniciais na janela de transferências em elogios, após a conclusão das contratações de Samuel Lino, Saul, Emerson Royal e Jorginho. Boto fala sobre isso e muito mais em entrevista ao UOL. Comenta o episódio do desgaste com Pedro e com De La Cruz, as propostas pelo atacante e por Felipe Luiz e sua relação com o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. Ao final da janela, Boto constatou que o Flamengo passou a ser atrativo para jogadores da Europa, em geral, e revelou, olha lá, no finalzinho da janela, hein, como eu digo, os jogadores importantes na Europa, gente, isso sempre aconteceu, tá? Sempre aconteceu. É porque ele se surpreende, porque ele chegou aqui agora, ele não sabe como funciona, mas os jogadores que estão na Europa e que têm nome, eles procuram primeiro as propostas no mercado europeu. As coisas não acontecem por lá, quando não acontecem, eles percebem que está no finalzinho da janela, eles começam a procurar outros mercados, infelizmente, e nós estamos no mercado menos atrativo, né, digamos assim. E aí ele disse que no final da janela, jogadores da Europa em geral
jogadores importantes do famoso velho continente demonstraram interesse em defender o rubro-negro. Fala aqui da relação do BAP, mesmo que não esteja com ele todos os dias, falo com ele todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia. É óbvio que as decisões, todas as decisões, principalmente aquelas que são mais sensíveis, né, são do presidente, enfim. Aqui, uma das desculpas que ele utiliza, que eu particularmente discordo demais, venda à vista de Gerson gerou efeito rebote nos clubes. Boto disse, abre aspas, aqui houve uma questão extra que fez com que as negociações demorassem um pouco mais do que aquilo que estávamos a prever. Foi o fato de termos vendido o Gerson com dinheiro à vista. E quando os clubes sabem que tivemos um encaixe de dinheiro à vista, que neste caso eram 25 milhões de euros, começam a querer que a gente pague à vista também. Ou quando vão parcelar jogadores, que as parcelas sejam menores. E nós não quisemos nunca entrar nisso. Se dessemos essas demandas dos outros, daríamos um mau sinal ao mercado e todos os clubes nos passaríamos a pedir menos parcelamento e mais dinheiro à vista. Gente, isso é desculpa de quem demorou, né, mais do que o previsto para contratar, porque dinheiro nunca pode ser problema. Por exemplo, o Flamengo só vendeu o Gerson à vista porque ele mesmo, José Boto, reduziu, inclusive ele fala isso nessa entrevista, a multa rescisória do Gerson, que era de mais de 100 milhões de euros, porque ele queria vender, e queria vender à vista. Então não dá para vir com esse argumento de que dificultou e tal, enfim. Ele fala, inclusive, criticando, né, entre aspas, o Gerson, de que o Gerson, desde o início, ele percebeu que o Gerson sempre quis mais dinheiro. Sempre quis. Sempre. E, né, fala também da situação do Pedro, do Samuel Lino, mas vamos aqui direto ao que ele falou, que é o tema do nosso vídeo. Jogadores europeus conhecidos demonstraram interesse em jogar no Flamengo. Nessa entrevista, ele também fala que deu total apoio ao caso Dela Cruz, dizendo que demitiram, né, o Flamengo demitiu o médico que falou, né, teve a conversa vazada e deu respaldo e total apoio ao Dela Cruz, inclusive dando um final de semana de folga para ele, para poder voltar para o seu país, né, para o Uruguai, ficar por lá e tal. É o que ele utiliza, e isso realmente o Flamengo fez. E aí vamos lá, o Boto diz o seguinte, abre aspas, em termos de mercado, esta janela tem um pouco de impacto na Europa. Teve, né? De abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. E aí ele se refere, né, que a chegada de Saúl, de Samuel Lino, de Emerson Royal e tal, fizeram com que outros jogadores vissem o mercado brasileiro com outros olhos, o Flamengo com outros olhos, né? Eles estão vendo este tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois dessas contratações, houve nomes importantes e conhecidos no futebol europeu que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que, às vezes, água a mais mata a planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe. Bom, ele pede rigor, né, no fair play financeiro, diz que pessoas pedem fair play financeiro e não sabem nem o que é efetivamente o fair play financeiro. Então, uma entrevista onde ele realmente abre o jogo, fala tudo o que, né, o Boto realmente, quando ele para dar entrevista e falar, ele fala tudo, fala até demais, fala até bobagens, como ele voltou a citar o caso Pedro, que acho que não merecia, não deveria. Ele deveria ali perguntado pelo jornalista, o papel do jornalista é perguntar. Ele sendo perguntado pelo jornalista, falou, isso aí é um caso superado, Pedro já se entendeu, está performando muito bem, a gente está muito satisfeito com ele, a gente não vai falar mais sobre esse assunto, como o Felipe Luiz tem feito nas coletivas. E acabou. Vai dizer que aquele fato foi positivo porque fez o Pedro voltar
a treinar com intensidade, com vontade? Lamentável, né? É nítido que ele estremece mais ainda a relação com o jogador e deixa o clima tenso às vésperas de uma decisão, que é esse jogo contra o Estudiantes. Durante a live de hoje, nós vamos trazer mais detalhes. Nossos repórteres estiveram hoje no Ninho do Urubu e o Flamengo terá retornos importantes e terá 2 desfalques importantíssimos para esse jogo, que é o jogo do ano, a grande decisão contra o Estudiantes de La Plata. Não esquece de deixar o like, mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.